A paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos estejam bem, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos nesta empreitada de ensinar a palavra de Deus. Estudaremos hoje a lição de número 8, com o título Uma Lição de Humildade. Essa lição que será ensinada no dia 25 de maio de 2025. O texto áureo se encontra em João, capítulo 13, versículo 15, que diz: Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A verdade prática diz isso. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então nós vamos falar de Jesus, mais uma vez, uma lição maravilhosa sobre a humildade dele, a humildade do nosso Senhor, o nosso sumo pastor, aquele que cuida de nós e que nos deu exemplos maravilhosos de como lidar nas situações de nossa vida. E uma passagem maravilhosa, nós vamos falar sobre Jesus ali lavando os pés dos discípulos, ensinando como um verdadeiro cristão deve agir, como um verdadeiro servo. Amém? A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Vamos fazer essa leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E nos sugeridos 187, 304, 377. Objetivos da lição que o professor deverá se ater em sala de aula e não perder o foco, meus irmãos. O professor, fique atento, não perca o foco da lição, ensine exatamente o que está aqui para que o sistema ali, todo esse sistema de ensino aqui da escola bíblica, da revista, foi definido com um padrão para que no final todos tenham um determinado entendimento. Então o professor tem que ser fiel àquilo que está em sua lição. Então, objetivos da lição: o primeiro é abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. 2. Correlacionar a humildade com o autoconhecimento. 3. Promover contraste entre humildade e ostentação. Amém? O tema principal, a palavra-chave do nosso estudo é humildade. E nada melhor do que Jesus como o exemplo para as nossas vidas. E aqui também tem alguns subsídios, na verdade a lição tem vários subsídios. Professor, é importante que faça a leitura, que estude bastante, leia todas as referências e assim possa enriquecer bastante o conteúdo em sala de aula e Deus possa usar poderosamente os alunos, os professores e todos aqueles que estiverem em sala de aula. Amém? Então nós vamos para o comentário, aqui já em frente aqui para nós, a palavra-chave está humildade. Humildade é a palavra-chave, nós já falamos, e a introdução diz que nessa lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13. Então hoje estudaremos João capítulo 13, né? Anteriormente estudando aí os últimos capítulos, mas hoje estaremos com enfoque no capítulo de número 13, então faça a leitura, João capítulo 13, versículo 1 até o versículo 20, a lição aqui ela vai até o versículo de número 10, né? Mas é importante que o professor faça a leitura ali até o versículo de número 20 para que ele tenha o melhor entendimento, ou caso queira também leia todo o capítulo 13, mas aqui a importância aqui dessa lição, o título aqui é Jesus lava os pés aos discípulos, então ele vai até o versículo 20, esta história. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, o momento em que Jesus, com muita humildade, lava os pés de seus discípulos, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade. Jesus ele era um mestre, mas ele se fez como servo nessa situação, para mostrar como o cristão deve agir com o outro. Não querer ser mais do que o outro, não querer ostentar, não querer ser arrogante com o próximo,
Foi essa lição que Jesus deu para nós através deste ensino, deste ato de Jesus. Porque Jesus ele ensinava através das suas atitudes. Além de suas palavras, Jesus ensinava através de suas atitudes. Jesus é perfeito e maravilhoso. E por isso que ele quer de nós que nós ensinemos a sua palavra com autoridade e que possamos viver também com autoridade. Vivendo com autoridade, que a nossa vida seja um testemunho vivo, que nós possamos testificar o nome do Senhor e assim o Senhor vai nos recompensar com o seu amor, com a sua bondade. O Senhor dará a recompensa certa, não importa a luta que o irmão está passando, não importa a perseguição que o irmão está sofrendo, o importante é que seja fiel ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, amém? Então, este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de quem? De Jesus, o melhor. Somos convidados a servir o próximo de maneira humilde. Então, através dessa lição, nós aprenderemos sobre a humildade de Jesus. Para quê? Para aplicar na nossa vida, para vivermos de uma forma humilde. É para isso que nós estudamos. É para ter a palavra de Deus em nossos corações e assim sermos transformados dia após dia, renovando nosso entendimento aos pés do Senhor, porque necessitamos muito, muito da presença dEle em nossa vida e essa presença, nós reconhecemos essa presença também através da sua palavra. Tópico de número 1 tem uma história real sobre a humildade. O lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa. Jesus, ele utiliza o exemplo de um servo da casa. Nós vemos aqui que Jesus ele tira as suas vestes. O servo ali, que trabalhava ali para o dono, normalmente as suas vestes eram vestes simples. Eram roupas simples, com o material mais simples ali possível, entregue para aquele servo. Uma história real sobre a humildade. O lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. Jesus ele se fez de servo. Em toda a sua trajetória, ele se fez como servo. É isso que nós podemos atestar através dos evangelhos. Jesus veio para servir a humanidade, tanto que ele deu a sua vida por nós na cruz. Mas este exemplo aqui fica bem claro ali para os discípulos, porque talvez muitos deles ali ainda não entendiam que Jesus estava para servir e que eles deveriam servir a todos aqueles que quisessem buscar a Deus. Os evangelhos mostram que os discípulos, normalmente, em várias circunstâncias, eles discutiam quem deveria ser o maior no reino. Eles estavam ali procurando saber quem deveria ser o maior, quem era o mais importante. Tem até aquela passagem que os filhos de Zebedeu, né, a sua mãe, chega ali e fala, põe meu filho desse lado, põe meu filho do teu lado, no teu reino, e Jesus mostra para ela que, Jesus dá uma resposta, nós vamos ver daqui a pouco também sobre isso, mas Jesus dá aquela resposta ensinando a eles que isso não era o mais importante. Então Jesus ele utiliza-se de exemplos para ensinar aos seus discípulos e a todos nós. Ele se fez ali como um servo da casa. O servo da casa vestia as roupas mais simples. Certamente, quando nós estudamos aqui na história da Bíblia, nós vemos que o servo ele não tinha vestes bonitas, vestes preparadas como de uma pessoa, como de alguém, né, como um dono, como um patrão. Não, ele se vestiu como servo. E Jesus ali, ao retirar suas vestes, ele estava mostrando o sinal de que estava agindo como servo, tirando as suas vestes para lavar os pés dos discípulos. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa. Pouco antes da Páscoa ali, que é a festa que o povo de Israel comemorava a libertação do Egito. E neste evento, ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. É a última ceia, o momento ali da última ceia, no qual o Senhor Jesus ensinou, deu esse ensinamento, essa ordenança à igreja. Então, foi uma sequência de acontecimentos e de muito aprendizado este fato aqui em João capítulo 13. Nesta ceia, nosso Senhor instituiu que viria a ser conhecido como a Santa Ceia. Nós ceiamos, nós fazemos memória de Cristo, normalmente, pelo menos aqui na nossa igreja, fazemos uma vez ao mês. Ou a ceia do Senhor, né, como alguns, depende aí de como é chamado, mas é o ato em si. Fazemos memória da morte de Cristo naquela cruz por nós pecadores. Relembramos este momento com muita alegria, porque o Senhor é maravilhoso e deu a sua vida por nós. Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único a lavar os pés dos seus discípulos.
Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seguidores, para os seus seguidores, na expansão da igreja pelo mundo. Então Jesus, ele deixou a lição: é essencial que o cristão seja humilde. É essencial que o cristão seja pobre de espírito, como diz Mateus capítulo 5, lá no início. É essencial que o crente ele tenha uma vida de humildade, amando o próximo, amando a Deus acima de todas as coisas, reconhecendo que é totalmente dependente dele. Reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor é um ato de humildade. É entender que se não for o Senhor por nós, nós nem estaríamos vivos, nós nem estaríamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, com a sua misericórdia, ele nos perdoou, ele enviou o seu Filho por nós. E agindo assim com humildade com o Pai, em primeiro lugar, e amando os nossos irmãos, ou seja, agindo também com humildade, porque a humildade é intrínseca do amor, faz parte de amar o próximo. Agindo com humildade, quando as pessoas vierem maltratar-nos, nós respondermos com sabedoria. Quando as pessoas vierem com palavras más para nós respondermos com palavras brandas, com palavras brandas, desviando o furor, desviando a ira, para que aquilo não nos consuma, para que aquilo não nos destrua, não nos impeça de fazer a vontade de Deus, para que não tenha este momento em nossas vidas, mas sim, em todo o tempo, vivendo em comunhão com o Pai. Então, por isso é importante nós sermos humildes. O Senhor Jesus nos deu este ensinamento. 2. O desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha. Então veja bem esta imagem. Imagina, Jesus pega uma bacia com água e uma toalha. Levantou as pontas das suas vestes, atou-as à cintura, pegou nas mangas longas e largas de suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço, fazendo que as suas vestes, as vestes mais largas, e ali poderia sujar as suas vestes. Então Jesus ele fez exatamente como o servo, com poucas vestes, ele já amarrou, foi lavar os pés dos seus discípulos, ele ficou ali exatamente como um servo ficaria para lavar os pés daqueles que ali estavam. Era um costume comum das pessoas, quando recebiam visitas em suas casas, lavar os pés do anfitrião. Era um costume. O dono da casa tinha os seus servos ali que fariam isso, mas ali no momento provavelmente não tinha um servo ali e quem sabe os discípulos, né, momentos antes os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Aí chega um momento de um lavar o pé do outro. Será que eles iriam lavar? Então a Bíblia não cita, mas Jesus ele tomou a frente e lavou os pés dos seus discípulos. Jesus mostrou humildade. Eram os discípulos que deveriam lavar os pés de Jesus ali. Por Jesus ser o mestre, por Jesus ser o soberano, maravilhoso, salvador da humanidade. E o Senhor Jesus já pregando para eles, mostrando para eles quem ele era. Mas Jesus foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. Jesus com humildade. Por isso que falar de Jesus é maravilhoso e até me arrepio de falar desse Jesus maravilhoso. Quanto ele é bom, o quanto ele nos ama, o quanto ele nos ensina. Então, este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados, né? Não ao anfitrião, aos convidados, né, meus irmãos? Então, por parte do Senhor da casa. O anfitrião é quem recebe, né? Então, os convidados ali que chegassem, é como nós recebemos as pessoas hoje em nossa casa. Quando nós temos um costume de muitas vezes deixar ali o melhor prato, o melhor copo, o melhor talher para receber as visitas. E é bom que assim seja, né? Que nós possamos receber também as pessoas com amor em nosso lar. Pessoas que trazem edificação, pessoas que nos amam, nós também temos o prazer de recebê-las. 2. A mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, Jesus estava ali, né, no cenáculo, um local preparado para que Jesus recebesse os seus discípulos. Após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Então Jesus ele deixou bem claro que o caminho para o cristão vencer, para o cristão ir por todo mundo, pregar o evangelho, ele tem que amar a toda criatura, ele tem que agir com humildade com aqueles que necessitam do evangelho. Então Jesus deixou bem claro que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do evangelho. Quão maravilhoso e abençoado aquele que age com humildade com os seus irmãos, que age com humildade com aquilo que é do Senhor, que age com amor, que dá o seu melhor
para o nosso Deus, que faz o seu melhor em sua obra. Esses sim são recompensados e o Senhor abençoa poderosamente. Então Jesus, ele se fez ali como servo para receber os seus discípulos. Então Jesus, ele nos dá essa ótima lição, maravilhosa lição, e assim como está em João capítulo 13, versículo 15, Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo, Jesus falou para eles, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus mostrou como fazer e exigiu de nós que façamos igualmente, agindo com humildade com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Ninguém gosta de pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes tendem a olhar com arrogância para as pessoas, menosprezar as pessoas, achar que é mais importante que o irmão. Só que aos pés de Jesus nós somos todos iguais, somos todos carentes do seu amor, somos todos carentes da sua misericórdia. Então que nós possamos ter mesmo em nossos corações humildade e reconhecer que precisamos de Jesus, porque também todos nós, o arrogante ou o humilde, todos eles têm suas falhas. Então isso faz com que todos sejam dependentes do Pai, aos pés de Jesus. E para ser abençoado, precisa se achegar com humildade aos seus pés. Não adianta, né? Não adianta ser arrogante, não adianta, de nada adiantará para as nossas vidas. E o tópico número 2, ele vem falar sobre isso. Humildade implica autoconhecimento. O cristão ele precisa se autoconhecer. Ele precisa pedir ajuda ao auxiliador, o Espírito Santo, para que mostre as falhas que muitas das vezes nós não vemos em nós, mas que o Espírito Santo pode nos mostrar e fazer com que tenhamos a nossa vida transformada dia após dia, porque a caminhada com Cristo é isso, é melhorar dia após dia, é ser exemplo para os fiéis, ter maturidade cristã. Que adianta eu viver 50 anos aos pés do Senhor e continuar sendo um arrogante, não dar exemplo para ninguém, não alcançar nenhum irmão através do meu testemunho, nenhum ímpio através do meu testemunho. Do que adianta? Nós precisamos fazer o melhor para Cristo. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era. Ele entendia o seu papel. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus. Ele não quis ser igual a Deus, a palavra de Deus, né? A palavra nos diz que ele não quis ser igual ao Pai. Ele entendia o seu papel, aquilo que Deus queria dele. E assim foi. Ele também sabia da sua relevância. Ele sabia que ele era Senhor e que ele era mestre e que ele precisaria agir com sabedoria em momentos de angústia, em momentos de dor, em momentos de afronta de Satanás. Por exemplo, no momento em que Malco vai para prender Jesus e Pedro arranca a orelha de Malco. Era um momento, com certeza, um momento tenso, mas Jesus ele agiu com sabedoria naquele momento, porque ele é um verdadeiro exemplo. Ele agiu como um mestre. Ele curou a Malco, ele colou a orelha de Malco novamente, ele fez aquele milagre ali, mostrando como nós devemos agir até nesses momentos de tensão, que ele está conosco, que ele está cuidando da sua igreja. Então Jesus ele sabia que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas, que havia colocado em suas mãos a proposta de salvação para a humanidade, aquilo que ele deveria fazer, e ele fez. Ele veio a morrer na cruz. Ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade, para nos ensinar. É essencial que conheçamos a nossa natureza, é essencial que possamos entender um pouco mais de nós, mas pedindo auxílio do Espírito Santo, e não como alguns estão fazendo hoje, procurando entender mais de si, reunindo-se, fazendo retiros, ou sessões ali, procurando entender mais de si mesmo, sessões, né, isso que é chamado hoje de esoterismo, as pessoas tentando entender mais de si próprio para poder alcançar um patamar elevado. Pobres são, não entendem que é Jesus que faz isso em nossas vidas, que é Jesus que transforma o nosso ser. Mas até mesmo cristãos estão confusos com essas práticas atuais da sociedade. Mas é tão simples para que isso aconteça em nossa vida, basta nós nos entregarmos totalmente a Jesus, basta nós nos abstermos do pecado e vivermos uma vida de santidade com o Pai. O Senhor nos dará tudo o que necessitamos. Não precisamos buscar meios estranhos
para ter a presença de Jesus, para sermos abençoados de uma forma maravilhosa. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima, isto é, do ser humano, desde a queda, que o pecado entra no mundo, a arrogância entrou no mundo, a maldade, ela faz parte agora da convivência do homem. Por isso o homem tem esse costume, mas o cristão ele deve andar na contramão do mundo, ele deve fazer diferente. É por isso que quando o irmão está triste e afligido, e muitas das vezes nós sabemos o motivo, e nós vemos muitas das vezes acusações contra o nosso amado irmão, só que o cristão humilde, que ama o seu irmão, ele vai abraçar o seu irmão no momento da angústia e orar juntamente com ele, para que ele seja assim abençoado e dê a volta por cima, saia daquela situação. Então é isso que Jesus espera de nós, é agirmos como servos, não como inquisidores, com sabedoria. Jesus nos deu o exemplo. 2. O exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória e poder que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Ele despiu-se da sua glória para ser como nós, homens, sofredores, cheio de dificuldades na caminhada. Jesus ele se fez como homem. Ele era Deus, ele é Deus. Mesmo assim, ele viveu a experiência humana para mostrar para nós como vivemos. Ele se tornou carne e uniu-se à nossa condição. Jesus ele fez isso por nós, ele se encarnou. É o que nós estudamos no último trimestre, sobre a encarnação do Verbo. Estudamos várias lições sobre isso. Estudamos também a lição de número 1 dessa revista. Jesus, o Verbo encarnado, a palavra viva. É Jesus, a palavra em meio aos homens. Ele é o Verbo divino. Nós entendemos que Jesus passou por tudo isso e suportou. Então nós entendemos que podemos fazer melhor para Ele, que podemos agir com humildade. Quando Jesus nos dá este exemplo, quando Jesus vem como um homem e vence, Ele nos mostra que nós somos capazes de amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Ele nos dá este exemplo. Então não tem desculpa para nós, não tem desculpa para a igreja, não tem desculpa para nenhum irmão deixar de executar isso em sua vida, de ter isso em sua vida. A humildade tem que ser intrínseca, tem que fazer parte do cristão. Eu sou cristão, então automaticamente eu sou humilde. É assim que devemos ser. Nós devemos cristão, humildade. Cristão, sinônimo de amor, sinônimo de humildade. É assim que nós devemos ter isso em nossas vidas. 3. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior. Lucas capítulo 22, versículo 25 ao 27, mostra aqui os discípulos, mais uma vez, eles entrando ali em atrito para saber quem era maior, quem era melhor. Mas Jesus, ele com sabedoria, sempre ele ensina-nos, sempre nos dá o ensinamento necessário para que nós não venhamos ficar impedidos de fazer a sua obra. Porque se a igreja entra em conflito, se os irmãos entram em conflito, a obra não cresce. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então Jesus dá este exemplo maravilhoso através das suas palavras. Ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida. Jesus estava prestes a partir. Ele ia morrer, então ressuscitaria e ascenderia ao céu novamente. Então Jesus esperava que seus discípulos agissem com humildade para que o evangelho fosse propagado aos 4 cantos do mundo. Precisava que eles entendessem isso para que o evangelho continuasse a ser pregado. Então, todos são iguais perante o Senhor. Mateus capítulo 18 mostra aqui, versículo 1 ao 4, naquela hora os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles uma criança e disse, em verdade vos digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Jesus deixa bem claro que é o menor. O menor será o maior.
O menor será exaltado. Mateus 20, 21 tem essa passagem maravilhosa aqui que traz esse entendimento também. E ele diz-lhe: que queres? Ele respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Então, aqui a mãe dos filhos de Zebedeu, quem? Tiago e João, os discípulos de Jesus, pedindo para que um assentasse, quando Jesus estivesse em seu reino, que cada um se assentasse ao lado de Jesus. Eles estavam achando que Jesus era o rei, o libertador ali de Israel, das mãos do império. Mas Jesus estava mostrando que ele era Jesus para libertar o homem do pecado e que não precisariam agir daquela forma, não precisariam. Então, aqui também é outra passagem que mostra eles discutindo, Marcos 9,34. Eles, porém, calaram-se, pois no caminho discutiam entre si qual deles seria o maior. Então, Jesus mostrou que não tem maior, que não há o maior. O maior é ele, que é Jesus, mas o maior agiu com humildade extrema, humildade incapaz de medirmos. O maior de todos, Jesus, o perfeito, ele foi o mais humilde, ele foi o exemplo para nós. Então, isso é um grande ensinamento para nossas vidas. Tópico 3, humildade versus ostentação. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Nós já lemos as referências agora há pouco. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado. No final aqui, os líderes na causa do mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Não pode. Humildade. Humildade no trabalho, no serviço para o Senhor. É isso que a igreja primitiva, lá em Atos, nós podemos ler Atos capítulo 1, capítulo 2 e em diante, mas principalmente nesses capítulos, a forma que a igreja agiu, com humildade, amando um ao outro, repartindo tudo o que tinham, agindo em tudo ali, tendo tudo em comum, vendendo suas fazendas e levando o suprimento aos pobres. A igreja agia dessa forma e foi um momento de expansão da igreja. Foi assim que a igreja expandiu. Então, devemos começar da forma certa. 2. O caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição. Não é querendo ser notado. Não é com fama que o evangelho se expande. E tampouco temos a nossa vida abençoada. As pessoas que procuram notoriedade, elas acham que estão sendo abençoadas. Só que elas estão colhendo a recompensa para si mesmas. A palavra de Deus diz, deixa bem claro. Esses já têm a sua recompensa. Ou qual é a recompensa? Se a pessoa procura notoriedade e ela é notada, ela já recebeu a recompensa. Se ela procura dinheiro através da obra do Senhor, fazer a obra do Senhor para receber lucros, ela já tem a sua recompensa. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele quer ser recompensado por Deus. E a recompensa maior, que será morar com ele nos céus, poder, no dia que o Senhor buscar a sua igreja, nós podemos ir morar juntamente com ele. Então, possamos agir dessa forma, não é com notoriedade, não é com ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. É assim, servindo o próximo de maneira humilde. Desta forma, a igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. Hoje, parece que isso é o essencial para o cristão, parece que isso que é o que o cristão precisa, ser notado, ostentar, ser famoso. Quantas pessoas hoje vivem em confusão dentro das igrejas por causa de situações com sentimentos como esse, de querer ser notado, de querer mais espaço, sendo que quem deve aparecer é o Senhor, é o nosso Deus e não o homem. E nisso a obra do Senhor fica parada, a obra fica embargada por causa de coisas tão pequenas ou não tão pequenas assim, porque é grave. Na verdade que isso é grave, se a obra para, isso é grave. É grave, a obra não pode ficar parada por causa de ciúmes, por causa de inveja, por causa de disputas dentro da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos fazer a sua obra com humildade, para que as pessoas recebam a Jesus em suas vidas, tenham as suas vidas transformadas pelo Evangelho. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa nos dar sabedoria para chamarmos a atenção de todos aqueles, até de nós mesmos, de todos nós, né? Quando a palavra do Senhor vem
ela vem primeiramente naquele que está explanando. Então, que nós possamos aceitar essa palavra e rapidamente, urgentemente lembrar do nosso objetivo, da nossa missão. Então, por meio do exemplo modesto de Jesus nesse episódio, os discípulos foram despertados. A consciência dos discípulos foram despertadas. Quando nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 42, tem uma receita para a igreja: progredir, prosseguir, prosperar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Assim a igreja crescia. Amém? Humildade. Humildade na nossa vivência. Humildade na obra do Senhor, no trato com os irmãos. Possamos agir assim. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos de nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. A ambição, a ostentação e o egoísmo são armadilhas para impedir o crente de cumprir a sua missão. Jesus, ele entendeu isso e rapidamente ensinou aos discípulos que isso atrapalharia a missão do evangelho ser pregada em toda a terra, do evangelho ser pregado ali para as pessoas. Jesus entendeu isso e rapidamente o Senhor Jesus agiu. E Jesus age da mesma forma hoje também, para nos despertar, para nos trazer a importância da pregação do Evangelho e a importância de nos abstermos de sentimentos como inveja, como ciúmes, como desejo de ostentar, de ser notado. O Senhor Jesus nos chama a fazermos a sua vontade. Isto é, um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Em todas as circunstâncias da vida. Humildade no nosso proceder, humildade na nossa caminhada. Entender que todos são iguais perante Deus. Veja bem o que diz Gálatas 3,28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Romanos 2,11, pois em Deus não há parcialidade, não tem alguém que seja maior, que seja melhor para ele. O Senhor, logicamente, que ele honra os seus servos, mas todos são iguais perante o Senhor, todos deverão chegar com humildade em sua presença. Está escrito lá em Tiago, que o Senhor dá sabedoria e não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. É aquele que busca que recebe. Provérbios 22:2, o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Atos 10:34, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas que nós possamos ter essa palavra em nossos corações. O rico, o pobre, têm algo em comum: o Senhor criou ambos. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, professor, tenha uma ótima lição, professor. Ore ao Senhor, busque a sabedoria do alto, que o Senhor fará resplandecer algo maravilhoso em sua classe, na vida dos irmãos que estarão ali em sua sala de aula. Meus irmãos, eu só vou pedir que deixe o seu like aí, se inscreva no canal, se inscreve no canal, para que a palavra do Senhor chegue a mais pessoas e possamos ter sempre em nossos corações o desejo de pregar a palavra da verdade. Deus abençoe em nome de Jesus.